Estas são as informações precedentes ao Arco 5. Aqui saberemos mais sobre como Subaru se tornou cavaleiro, explicando os dias que se passaram nas mansões dos Miloards, antes de reconstruírem a mansão Roswell. São informações indispensáveis e também seguiremos com a parte 2 adentrando sobre o resumo maior do Arco 5, onde veremos os ataques e investidas dos arcebispos do pecado, ao ataque a Pri Stella. O grupo de Subaru, Emilia, Ran, Remo, Otto, Garfield, Ryuzo, etc. ficam em estadia na mansão dos Miloards, que são os parentes de Roswell, já que a mansão de Roswell foi totalmente queimada. Garfield e Frederica já se encontraram antes entre a luta contra Elsa, mas agora que não possuem mais um foco em si, eles podem tentar se aproximar um do outro, mas a relação de décadas separados os deixou meio receosos. Eles parecem se dar bem na visão geral, mas quando estão apenas eles isoladamente, nenhuma conversa acontece. Garfield até tenta iniciar às vezes algo e ir mais à frente, mas a despedida deles foi complicada demais para isso, e Frederica tinha um senso de responsabilidade excessivamente forte, pois quando saiu do santuário para poder criar um novo lar para todos os moradores do santuário quando fossem liberados, ela carregava esse fardo incrivelmente nobre e elevado por uma menina de cerca de 10 anos. Quando ela começou a trabalhar e ser educada por Cringe, ela desenvolveu aprendizado e um senso de responsabilidade, mas ela sabe que teve que deixar Garfield para trás por causa dessa ambição dela, e isso a impediu de encará-lo de frente. Portanto, os dois não se falavam. Subaru e Emilia queriam até tramar algo, mas não tinham nada e nem oportunidades o suficiente para poder aproximar os dois. Porém, a sua atenção foi desviada, já que eles tinham que planejar aonde os moradores dos santuários deveriam ficar, já que a mansão Roswell também era uma casa para moradia e estadia de novos habitantes. Frederica, com o tempo, conseguiu reunir outras bases para os moradores do santuário. Mesmo que sejam ainda mais insuficiente, ou até mesmo em algumas condições precárias, ela conseguiu enviar alguns grupos de moradores para lá, enquanto alguns iam para Arla, que era uma base para os demi-humanos, e por conta disso, toda a quantidade massiva de moradores fizeram com que os problemas surgissem, já que não havia moradias o suficiente e além de Arla não ter preparos o suficiente para receber tantos moradores. Ainda que isso aconteça, esses problemas estavam sendo vistos pelos familiares de Roswell, graças também a Frederica. Com isso, Subaru julga os problemas de relacionamento entre Garfield e Frederica como algo mais prioritário. Era o que precisava ser resolvido nesse período de felicidade e tédio. Com isso, decidem conversar com Ram, já que nenhum dos dois tinha irmãos para poderem dar alguma opinião sobre o assunto. Ram estava no quarto onde Remo continuava dormindo e sem suas memórias. Ram parecia não estar viva e sempre parada no tempo. Aos poucos, Ram começava a sentir um tipo de buraco em seu peito toda vez que ela olhava para Ram. E mesmo que ela continuasse todos os dias a visitando, ela disse que esse buraco em algum momento apenas se estamparia, chamando isso de algum tipo de maldição da gula. Subaru ficou pensativo com isso e logo o assunto se concretizou na visão que eles possuíam sobre os cultistas. Emilia queria saber o porquê deles serem assim e ela até comenta sobre o ataque de Regulus e Pandora, além da sua perda de Geuze e Fortuna. Subaru estranha a menção de um nome familiar, Geuze, mas logo o assunto avança e Subaru esquece isso, porque Ran estava murmurando seu discurso de vingança contra Lei Batekaitos. Subaru sente essa pressão e entende a preocupação de Ran, mas Subaru queria muito esganar pessoalmente Lai, até que ele não conseguisse se debater mais. Nem mesmo queria deixar a possibilidade de vingança para Ran. Depois disso, Subaru e Emilia tentam voltar para a pergunta inicial, sobre o que poderiam fazer para que a relação de Garfield e Frederica melhorassem. Então, quando iriam perguntar para ela, eles perceberam um livro nas mãos de Ran, onde dizia como chegar mais perto de sua irmã mais nova, o que meio que acabou com a situação. Logo depois disso, Subaru e Emilia discutem mais depois de sair da sala, deixando apenas Ran sozinha com Ran, o que poderiam fazer para a reconciliação de Garfield e Frederica. Na verdade, depois que Emilia passou pelos testes, ela vem se comportando bem diferente do seu comportamento habitual, ficando mais fácil de se mexer emocionalmente, ela parece mais brincalhona e menos relutante, como se tivesse ficado mais jovem de novo. Eles começam a brincar um com o outro e nisso chega Beatrice, que os vê no corredor fazendo bastante barulho e decide conversar com eles. Beatrice continua teimosa, porém mais aberta em questão com Subaru. Ela sempre anda com ele de mãos dadas e Subaru disse que normalmente a mão de Beatrice se fechava levemente em torno de seus dedos, hesitando antes mesmo de reconsiderar e timidamente pegar sua mão de maneira apropriada. Isso era o que Beatrice sempre fazia. Descobrimos que Beatrice estava fugindo de Petra, que a tratava como uma irmã mais nova e indefesa. Petra era dominante nisso, e sempre dando sermões em Beatrice, a tratando como uma criança. Beaco apenas se calava e ouvia tudo aquilo. Logo Beaco e Petra saíram de mãos dadas, e quem apareceu foi Cringe, o qual assustou Subaru e Emilia. Cringe era o mordomo dos Miloards, e uma pessoa boa, exceto pelo seu gosto pessoal, já que Cringe é um lolicon. Ele afirma que é algo relacionado à alma, mas ignorem isso, a gente sabe a verdade. Ele também possui um preconceito com a aparência assustadora de Frederica, dizendo que apaga sua beleza de uma verdadeira empregada. Com isso, eles perguntam se Cringe tinha alguma ideia para eles se reconciliarem.
Mas então, ele negou fortemente, dizendo que não conseguia se aprofundar muito nessa relação dos dois. Então, Creed dá a eles a ideia de falar com as pessoas mais próximas de Garfield e de Frederica. Com essa dica, vão conversar com Ryuzo, mas ela não quer se meter entre os dois irmãos, já que é algo que necessita ser resolvido um para o outro. Além dela, todos os 26 clones de Ryuzo vieram com ela do santuário e se hospedaram na mansão dos Miloards. Com isso, descobrimos que existem 2 cristais de comando ali presentes, um instalado na tumba e outro no laboratório, e que Emilia e Garfield ainda poderiam controlar os clones. Com o assunto sendo jogado fora, logo chegou ao ponto crítico, o assunto entre a mãe de Garfield e Frederica. Era algo muito delicado para se falar, principalmente pela boca de Lewis. A conclusão é de que eles não se aproximam por pensamentos distintos entre a sua mãe e sobre seu passado, já que no passado, sua mãe ia ser vendida como uma escrava, mas os escravos foram sequestrados por bandidos. No caso dela, eles a engravidaram, e por incrível que pareça, os bandidos a amavam, e até cuidaram de Frederica. Porém, outro grupo a atacou, acabando destruindo o primeiro grupo de bandidos e repetindo o mesmo processo. É um passado bem triste. Até esse grupo também se desmoronizar e no final Roswell a encontrar e a abrigar no santuário, onde depois ela saiu à procura do pai de Garfield. Depois dessas massivas informações, eles decidiram cancelar esse plano para não se envolverem mais na vida dos dois. Com os dois murmurando sobre o que fazer a partir de tudo, Otto aparece com um pouco de pressa para pegar os papéis que ele havia deixado naquela sala, onde Subaru e Emilia tinham se sentado para poder pensar um pouco mais. Descobrimos então que Otto estava esse tempo todo ajudando os Miloards na papelaria e documentos importantes. Acaba que Otto fez muito mais parte do que devia. Até Subaru o chamou de ministro da administração interna. Otto tenta entender qual é o problema em que Subaru e Emilia se encontram, porém ele não traz nenhuma informação útil e acaba apenas chegando na mesma conclusão que eles do início. Sua infância e relacionamento familiar com seus irmãos era impecável, então Otto não conseguia dar nenhuma ajuda. Decidiram então deixar Otto continuar com seu trabalho e seguir comprando de Emilia, um esclarecimento de reconciliamento da própria Frederica. Ao fim, antes de conseguirem chegar até ela, Anne Rose aparece e o convida os dois para acompanhá-la. Então, Subaru conhece mais aprofundadamente sobre Anne Rose e que mesmo possuindo 9 anos, é capaz de tomar decisões mais do que maduras e políticas, além de ser acompanhada por Creed, o qual mais tarde se oferece para ajudar Subaru a melhorar suas aptidões e habilidades em batalhas. Além de que Anne Rose não possui nenhum preconceito para com Emilia. Na verdade, ela se torna uma adoradora, querendo bastante atenção da Manuel. Anne Rose e Subaru mais tarde armam um plano para Garfield Lindsay e Frederica Bauman para se reconciliarem. Dessa forma, eles são levados para a cozinha convencidos por Anne Rose e Ryuzo, onde aos poucos retomam o ar de normalidade e começam a cozinhar juntos, relembrando de seu passado e conversando finalmente como os irmãos novamente. Mais tarde, Garfield chega para contestar o que eles estavam pensando e de seu jeito agradeceu eles. Após isso, temos o aviso de que Roswell retornou e que ele havia saído para patrulhar a região de Arlan para preparar os habitantes do santuário para a nova migração. A relação entre Roswell e Subaru parece normal, mesmo eles se resguardando sobre tudo. Porém, os outros já não aceitavam e nem viam mais Roswell como alguém amigável. No mínimo, o viam como controverso. Mesmo assim, Roswell continua propositalmente irritando Subaru e Garfield. Logo, discutem sobre a atitude infantil de Roswell, onde Emilia o dá um sermão e ele se cala, já que no fundo ela estava certa. Roswell aponta que preparou tudo para avisar de imediato a Subaru sobre sua nomeação como um cavaleiro, algo que Subaru nem sabia que estava sendo tramado. Eles se juntam para preparar Subaru para sua nomeação como um cavaleiro real oficial de Emilia, e politicamente entrar para o acampamento de Emilia. Mais tarde, com as preparações e a nomeação, Subaru fica tenso e um pouco resoluto com tudo. Porém, com o apoio de Clint, Garfield e Otto, Subaru tem mais confiança em si. Porém, só realmente foi capaz de seguir quando Beatrice o tentou animar e parar sua atenção. Ela, de sua forma, diz para ele se acalmar e que vai dar tudo certo. Porém, Subaru só realmente é reerguido quando Beatrice diz para ele, meio curada, que ele fica bem naquela roupa. Subaru então, cheio de energia, se dirige para a nomeação. Na sua nomeação, estavam presentes quase todos os membros importantes da mansão. Estavam reunidos próximos a eles e perto da parede. Ou seja, todos os personagens principais dessa história estavam ali, incluindo também alguns membros da família Miloard. Até mesmo todas as 26 duplicatas de Ryuzo. Lá na frente, Subaru se ajoelhou, ergueu sua espada e entregou para Emilia. Segurando a espada, ela abaixou em direção ao seu ombro. Ela disse então seu discurso: pelo sol que o olha, para este mundo radiante, para as estrelas do céu que observam este reino durante o sono, pelos ventos, pelas águas, pela terra, pela luz, pelos espíritos que residem em tudo, por causa do grande mundo em que o alimentou, cuidou de você e te concebeu, pelo orgulho em que você se apoiou e aquele que você construiu e forjou, por tudo que te observa pelo mundo que te viu crescer,
pelo orgulho que sabes que teu caminho se estende sem conhecer a vergonha. Sem medo, sem arrependimento e sem hesitação, sendo fiel ao seu coração como tudo ao seu redor. E com uma vontade sempre forte, você me jura proteger a partir desse momento. Então Subaru responde: para o sol, para as estrelas, para o mundo, para o meu orgulho e também pela minha mãe e pelo meu pai, eu juro te proteger e realizar todos os seus desejos. Meu nome é Natsuki Subaru. E assim, a sua nomeação é feita. Subaru finalmente chegou ao seu verdadeiro nível como cavaleiro real oficial. E para terminar, ele fala que Emilia ficou bastante sexy no vestido que ela usava, acabando com toda a seriedade que havia naquela sala presente. Depois disso tudo, eles festejam felizes e realizados. Subaru se alegra e se junta a Emilia. Aproveitando isso, Emilia decide contar para Subaru sobre seu passado e seus motivos de querer ser governante. Ela disse que quer ter o acesso ao sangue do dragão vulcânica, já que os novos governantes têm a possibilidade de falar com ele. Beatrice e Petra estão dançando no meio da sala, e enquanto isso, Emilia está um pouco resoluta sobre a sua escolha, já que ela acha que seus motivos são totalmente egoístas. Logo, Subaru solta um discurso dizendo a ela que não há nada de egoísta querer ajudar os outros, e que se fosse colocar em uma tabela, a escolha de Emilia seria a mais puramente verdadeira e menos egoísta possível se comparado à das candidatas reais. Com isso, eles se dirigem até o meio do salão, onde Subaru decide dançar com Emilia, só que os dois não sabem dançar. E ao fim, temos a cena em meio aos sorrisos e confusão em toda aquela sala, onde Otto se embebedou até vomitar. Garfa foi impedido de tentar beber por Federica e Ryuzo, e os outros começaram a discutir, felizes e comemorando. Assim, temos a cena final, em que o cavaleiro e a bruxa do gelo, e o novo mestre e o seu novo servo começam a dançar, com passos deselegantes e sem sentido. Vários meses após o incidente do santuário, Subaru estava praticando parkour, ao qual ele tinha aprendido com Creed. Além também, desses últimos meses, ele tendo a aprender a como manusear um chicote, que logo virou sua arma preferida e seu uso se tornou praticamente oficial. Subaru corria todos os dias nas duas zonas atléticas diferentes, onde ele corria da primeira em direção à segunda, e nessa, a segunda que Garfield construiu para ele. Ele até cita que o poder de obra de Garfield é bastante incrível, e que ele até ressentiu em colocar Garfield como um dos operários. Aquela zona atlética ficava nos fundos da nova mansão de Roswell, que foi construída e reerguida novamente. Então Beatrice o visita para acompanhar seus treinamentos e ver o quanto ele melhorou, já que normalmente quem o visitava era Petra. Nisso, Subaru caçoa bastante de Beatrice, dizendo que ela só queria uma desculpa para ficar com ele e observá-lo. O relacionamento de Beatrice e Subaru chegou a um nível bastante diferente. Beatrice e Subaru já estão bem que acostumados um com o outro. Beatrice sempre dá um jeito de querer ficar perto de Subaru, e Subaru sempre tenta dar um jeito de fazer com que a garotinha se sinta encurralada. Descobrimos a informação de que Beatrice precisa tocar Subaru pelo menos uma vez por dia para que ela consiga absorver o mana dele, já que ela não pode absorver mana de outras pessoas. E antigamente, ela utilizava a biblioteca para medir a absorção, onde ela poderia pegar a mana das pessoas na mansão por meio dela. Também percebemos que Subaru possui um olhar paterno com Beatrice, além dele sempre andar com ela de mãos dadas. Bom, depois dos cafunés que Subaru lança em Beatrice, Petra aparece momentos depois e informa que Emilia exigia sua presença dos dois na mansão. Tanto Subaru e Beatrice tentaram recusar, achando que aquilo seria uma notícia ruim, que era fruto de seus azares. Mas são pressionados por Petra, então eles se dirigem até a mansão. Ao chegarem na mansão, eles são recebidos por uma Mimi toda entusiasmada, que diz toda orgulhosa que veio sozinha e que já era adulta por ter completado 15 anos. Mesmo que depois ela brinque e caçoe de Beatrice. E também ela não veio realmente sozinha, já que estava acompanhada por Joshua, que era o irmão mais novo de Julius Coolhos. E por fim, anuncia que eles foram convidados para uma festa organizada por Anastasia. Eles começam a brincar um pouco perto do corredor da entrada, antes mesmo de entrarem na porta. Assim, Ron aparece e os repreende. Subaru então resolve se apresentar para o convidado. Geralmente, Subaru se encontra extasiado de alegria nesses últimos dias, portanto, não leva nada a sério do que Joshua fala. Até brinca com ele, dizendo que Beatrice é sua filha e que Emilia é a mãe, o que faz Emilia retrucar, dizendo que ele é bobo, já que a única coisa que eles fizeram foi se beijar, e que bebês não são feitos assim realmente. Ah, ela cita que estudou bastante. Isso deixa Joshua um pouco mais confuso e mais perdido ainda. Depois das palhaçadas, Joshua se impressiona ao saber que Subaru também era um cavaleiro espiritual, assim como seu irmão. Eles então descobrem que a festa aconteceria na cidade de Priestila, que fica na fronteira entre Lugenica e Kararagi. Subaru se pergunta se eles deveriam ir, mas no fim é convencido por Joshua, que menciona que Anastasia o havia pedido para contatá-lo, e que eles encontrariam uma pedra mágica extremamente pura que podia abrigar o espírito Puck dentro dela. Mais tarde naquela noite, Subaru pergunta sobre Priestela para Emilia e desconfia das ações de Anastasia.
além de vermos que Subaru foi novamente reconhecido por participar da derrota de mais uma minha besta da Daphne, o Grande Coelho. Não foram ainda confirmados sua participação, mas o partidório de Emilia já está bastante elevado. E depois disso, após o grupo de Subaru ter recebido as notícias, Otto, já bêbado, reclama com Garfield e Subaru por eles o ignorar. E também, Garfield reporta que Mimi parecia um pouco suspeita por olhar para ele toda hora, e alerta Subaru e Emilia para não andarem sozinhos. Acreditem, tem sentido o olhar de Mimi para Garfield. Falando nele, Garfield é chamado agora de o Grande Guardião do Escudo, e o Subaru de o Cavaleiro Espiritual da Meio-Elfa. Antes de partirem para Priestella, Subaru visita a adormecida Ren, assim como ele faz todos os dias desde o seu coma, e conta as experiências que ele teve no dia. Dias depois, Subaru, Emilia, Beatrice e Garfield vão em direção à cidade de Priestella, numa jornada de mais de 10 dias, sendo liderada por Otto, que já estava acostumado com longas e prolongadas viagens comerciais. Enquanto isso, Roswell, Ram, acompanhada também de Frederica e Petra, vão para Westingbourne, território Lord Mitten, para conversar com os senhores feudais afiliados de Roswell. No passado, Roswell já tinha feito, porém ainda existem muitos senhores feudais que ainda ficaram receosos com a escolha de Emilia como concorrente. Além de que, mesmo Emilia tendo suas vantagens sobre as concorrentes em ter a vitória com a Baleia Branca e também o Arcebispo da Preguiça, ainda assim Priscila tem seu poderio, principalmente depois de herdar as terras de seu falecido marido e suas tomadas e atitudes, ao qual ela conseguiu unir o povo de Volátia de uma região rival como aliada, e por cima tinha Felt, que tinha um senso de escolha de apontar para as pessoas certas em suas decisões, além também de Crush, que perdeu seu brilho nessa seleção, depois de ter suas memórias tendo sido devoradas. Ao chegarem na cidade 12 dias depois, eles se impressionam com a bela cidade, a mesma também em que o comerciante Roshin viveu há 400 anos atrás. Roshin foi um grande exemplo de comerciante e foi único também, e conquistou várias coisas, além de várias terras e várias posses. Depois dessas informações, o grupo vai em direção à pousada Water Plumage e são recepcionados por Anastasia, enquanto Otto fica encarregado de levar os dragões de terra para o estábulo. Assim que Otto retorna, o grupo discute um pouco com Anastasia e Julius. Subaru, como sempre, discute com Julius de maneira agressiva, mas também amigável. Além de que, Beatrice aparece para estufar o peito e dizer que o aspecto espiritual de Subaru era bem melhor e defende bem Subaru, o superestimando. Nisso, descobrimos que Júlio possui uma bênção divina que faz com que espíritos sejam atraídos por ele. Então, todos eles partem para conhecer Kiritaka Muse, para negociarem uma pedra mágica. Nisso, eles vão de barco, mas até lá, Subaru fica enjoado e fica para trás descansando com Beatrice. Enquanto Subaru e Beatrice andam de mãos dadas e tentam chegar a Muse Trend Company por conta própria, eles acabam chegando em um parque onde Liliane Mascarade está. Vocês ainda ouviram muito essa personagem na obra. Liliane estava cantando naquele local. Ela conversa com Subaru e Beatrice, ao qual Beatrice se irrita e por fim a convence, ameaçando para ela ser a guia deles pela cidade. Logo depois que ela descobre da reputação de Subaru, ela ergue seus braços em alegria momentânea. Nisso, eles chegam e vão em direção à sala de reunião para negociação, onde Liliane tenta a todo custo conhecer Emilia e não percebe que está causando um alvoroço todo em frente à porta e faz com que Kiritaka os perceba. E por fim, Kiritaka ataca Subaru por ter tocado a sua Liliane, encerrando qualquer tipo de negociação. Infelizmente, Kiritaka era um fã obcecado pela diva, e uma das condições que ele impôs na venda do cristal era de que eles deveriam ficar longe de Liliane. Foi uma coincidência, mas foi algo que impediu sua negociação momentânea, os fazendo retornar derrotados e ressentidos, mas esperançosos de que um dia, em outro momento, eles poderiam fazer o término do acordo. Em seu caminho de volta para a pousada, Otto os deixa para liderarem com assuntos de negócios. Emilia e Subaru se divertem em uma conversa admirando a beleza da cidade de Priestella, e quando se aprontam para ir embora, Emilia acidentalmente esbarra em um jovem encapuzado. Ambos se desculpam pelo acidente e após isso, o jovem distante do grupo, ele diz que teria feito uma viagem sem motivo se não fosse por encontrar alguém chamativo para ele. O capuz então cai e é revelado um jovem albino. Sim, era Regulus Talarico, e jurou que fará Emilia sua esposa, já que ele se lembra de alguém parecido em seu passado e que nas circunstâncias não conseguiu possuí-la em seu harém. Ao chegarem na pousada, eles encontram Joshua discutindo com Rashim, um dos bandidos que apareceram no primeiro episódio. Então, descobrimos que ele foi contratado por Felt por meio de Reinhard. Com isso, o grupo entra na sala de reunião de Anastasia e encontram membros da facção de Crush lá, com Reinhard e Wilhelm cara a cara, depois de muito tempo. Mas os dois se ignoram e fica um ar meio tenso na região. E após algum tempo, todos se reúnem para conversar. A única que ficou de fora disso foi Priscila, que não havia sido convidada ainda. Nessa comemoração, quando Felt ressalta os esforços de Subaru e todos da sala começam a elogiá-lo. Garfield então pergunta a Subaru se Reinhard era realmente tão forte assim e pede para que ele lutasse contra ele. Mais tarde, Subaru, Ferris e Julius assistem Garfield lutar contra Reinhard no jardim da pousada, para verem o quão forte ele é. Só que então Garfield é facilmente derrotado,
Na verdade, foi algo tão fácil que Reinhard nem precisou realmente se mover. Depois de comemorarem e tomarem seus banhos, Subaru vai até o jardim, onde ele avista Wilhelm ali, e decide falar com ele, incluindo assuntos como a sua esposa, ao qual Wilhelm se emociona ao contar sobre ela. Ele até disse que todas as vezes que ele empunhava sua espada, ele se lembrava dela, e que, se possível, em sua morte, ele desejava morrer segurando sua espada para que, no fim, ele conseguisse se juntar à sua esposa Teresia. Teresia, em sua vida, foi reconhecida como uma grande heroína e lendária santa da espada. Wilhelm afirma que ela era o motivo pelo qual ele priorizou a si mesmo e não se prendeu apenas à sua espada. Subaru, vendo que aquela conversa estava muito emocional, então ele decide mudar o assunto para a péssima relação que ele possuía com Reinhard. Wilhelm contou que culpou muito Reinhard no passado, principalmente depois que sua esposa morreu, ao perder seus poderes de Santa da Espada na luta contra as bestas demoníacas orquestrada por Pandora. Tudo isso deixava Wilhelm quanto Reinhard meio receosos, já que no passado, Wilhelm costumava botar muita pressão e foi o primeiro a condená-lo. Logo, Subaru o aconselha sobre algumas coisas e diz que ele apenas deveria ir pedir desculpas, já que Reinhard provavelmente o perdoaria. Wilhelm tenta usar os conselhos de Subaru na manhã seguinte, e durante o café da manhã, onde Wilhelm e Reinhard assumem a cozinha, Wilhelm decide iniciar uma conversa dizendo o nome de Reinhard pela primeira vez mostrado, o que surpreende tanto o Santo da Espada que o faz jogar sua panqueca para cima. Com o passo inicial de Wilhelm, eles finalmente parecem se entender, mas no entanto, Henkel Astra, que é o pai de Reinhard, os interrompe ao entrar ali. Ele entra dizendo que eles não tinham direito de reconciliarem, já que Wilhelm não havia mudado sua visão, e termina dizendo que o próprio Wilhelm ficou nervoso com Reinhard por ter matado Teresia. A verdade é que os poderes da Santa da Espada foram passados para Reinhard em algum momento de infortúnio, e por isso ela acabou morrendo por ter perdido seus poderes naquela época. Naquela intromissão, ao qual os dois estavam começando a se dar bem, Subaru foi o único a se aborrecer, já que os outros mantinham suas virtudes, mas ainda apoiavam a saída de Henkel e a sua expulsão. Depois desse tumulto, houve em seguida o aparecimento de uma voz conhecida. Era Priscila, acompanhada de Aldebaran e seu pequeno jovem mordomo. Priscila revela que chamou Henkel porque deixaria as coisas mais divertidas. Henkel, como atual chefe da casa Astra, queria expulsar Felt e Reinhard. Ele também queria o apoio de Priscila para fazer tal ato, mas ela não ouve e nem sequer quer saber essa ideia. Na verdade, ela o acha irritante depois disso. Claro, depois disso, Priscila derruba e pede para Skrull, seu jovem serviçal, para tirar Henkel da sala. Assim, todas as candidatas se reúnem finalmente. Naquela mesma noite, Julius agradece Subaru por ser imprudente e levantar a voz por todo mundo, já que eles eram rígidos demais com seu dever de cavalheirismo. Subaru faz um papel de guru novamente e dá dica para Julius para que ele abra mão dessa armadura rígida, que é a sua posição de cavaleiro, e o chamando de Julie. Assim, alimentando mais ainda essa sua amizade, e Julius começa a ter um pouquinho mais de liberdade ao falar com Subaru. Mais tarde, Subaru, Emilia e Beatrice visitam o mesmo parque de Prestella onde a diva Liliane ficava, mas dessa vez era Priscila quem estava lá no palco, impressionando o público com sua dança, por causa da música tocante de Liliane. Priscila, por algum motivo inerente, quer muito que Liliane seja sua para ficar em sua mansão. Logo depois disso, Liliana recusa, mas isso não estoura completamente o temperamento de Priscila. Após esses acontecimentos, Subaru é forçado a comprar algumas sobremesas para a refeição, e nisso ele acaba esbarrando em Hashin, que conversa amigavelmente com ele e até zomba, demonstrando que Subaru tinha perdoado suas ações na primeira temporada. Porém, em meio a tudo aquilo, uma multidão se reúne paralisada, olhando fixamente para cima, onde são recebidos por um discurso. Senhoras e senhores que estão tendo uma conversa agradável, pessoas que têm pressa, peço desculpas, mas terei que interrompê-los. Peço a você que dê um momento de seu tempo. Obrigado. Minhas desculpas. Sou o arcebispo da Ira do Culto das Bruxas. Meu nome é Sirius. Sirius Rubanescente Conti. Sirius se apresenta e Subaru começa a chamar Beatrice. Porém, ao ver a precaução de Sirius com os possíveis ataques e por ela se desculpar ao aborrecer as pessoas, Subaru imaginou que de alguma forma poderia dialogar com ela, e em vez de atacá-la diretamente, e parou de chamar Beatrice depois disso. Em um ponto das desculpas, das ladainhas e dos bons modos de Sirius, ela traz Luzbel Callard, explicando que ele foi um voluntário para ser prisioneiro para proteger sua amiga de infância Tina, a qual Sirius queria usar para manifestar seu amor. O público começa a ficar extasiado, elogia sua coragem e faz com que Sirius ficasse orgulhosa por existir amor naquele local. Por fim, Sirius, terminando seu discurso sobre o amor, joga o menino de cima daquela torre. Todos então começam a aplaudir. Todos se comovem e todos se alegram, enquanto o menino chorava caindo em direção ao solo. Ah, o mundo é tão gentil, diz Sirius. E por fim, o garoto cai com tudo no chão
virando apenas um pedaço de carne exposta e estilhaçada. Subaru e todos os espectadores estavam alegres, enaltecendo com o amor da ira, até que barulhos estranhos são ouvidos. Um por um, cada cidadão naquele lugar morre em uma explosão de sangue e vísceras, incluindo o próprio Subaru. Subaru volta ao ponto em que Liliane disse que seria uma boa ele comprar umas sobremesas. Depois disso, Subaru tonto começa a cair de joelhos e diz: "Estou com náuseas." Fazia um ano desde que ele usava o seu retorno pela morte, e o incidente opressor que procedeu sua morte o deixou à beira do vômito, enquanto ele segurava seus joelhos trêmulos. E assim, a espiral de morte começou novamente. Dessa vez, os loops de pesadelos seriam definidos na cidade de Briestella. Chegou a hora de recomeçar. Ao voltar da morte, Subaru parece desnorteado. Afinal, era a primeira vez que ele tinha morrido desde o santuário. Desde que ele conheceu Equidona e explicou suas possibilidades de realidades diferentes. E também, depois de se despedir de sua tela, que também a prometeu viver. Ele começa a se abalar e suas lembranças ficam confusas, já que foi de repente e ele não esperava por nada assim. Ele então para pra pensar no que ele precisa fazer. Sim, ele pensou em uma cilada, já que ele sabia onde e quando Sirius iria aparecer, tendo vantagem suficiente para fazer isso. Então se despede de Emília, Liliane, Beatrice e Priscila e corre para a praça e vai escondido na Torre do Tempo, onde Subaru tenta emboscá-la usando seu chicote, que ele escolheu como arma principal por ser mais versátil. Mas Sirius percebe sua raiva e consegue bloquear seus ataques. Felizmente, o ataque de Subaru consegue se prender com as correntes de Sirius, as quais ela usava como arma principal. Subaru então a puxa, a derrubando e finalmente a empurrando pela janela da torre, fazendo cair do primeiro andar. Logo, Subaru tenta salvar Luzbel, mas então ele fica com medo, um medo medonho demais, algo realmente assustador. Ele não sabia o que era aquilo, e por que sentia tanto medo. Então, ele ouve uma voz no fundo. Seu medo nada mais é do que uma prova de sua bondade. Sirius estava viva e alegre ao ver aquela visão, onde tanto Subaru quanto Luzbel se debatiam e tinham espasmos, vomitando e sendo invadidos por um medo intenso. Subaru e Luzbel continuavam sentindo o medo crescente deles, tanto que ambos morreram de loucura e paranoia. Ao voltar da morte de novo em menos de 15 minutos, Subaru percebe que aquilo não era uma magia simples de manipulação de emoções, e sim era a autoridade de Sirius. A autoridade da ira era capaz de transmitir sentimentos e amplificá-los. Com essa descoberta, na próxima tentativa, Subaru recorre a Shin, porque Shin, como contratado de Felt, conseguia chamar Reinhard. Então Shin recitou Goa, e uma chama vermelha apareceu e subiu ao céu, explodindo como se fossem fogos de artifícios. Com isso, Sirius aparece atenta e se apresenta novamente. Porém, antes dela dar continuidade, imediatamente, em menos de 30 segundos, chega o hacker do Reinhard, e o miserável ainda disse que demorou muito por pegar um atalho. Reinhard então dá um salto em direção a Sirius e instantaneamente a faz voar para cima bem longe. Eles então travam uma batalha aérea. Reinhard nem usa sua espada para lutar contra Sirius, ele simplesmente defende as correntes de Sirius com seus próprios pés. Enquanto isso, Sirius começa a gargalhar em êxtase por aquela luta, e Reinhard vai se aproximando aos poucos, quebrando as correntes dela. Enquanto isso, Subaru tira vantagem para tentar salvar Luzbel, e ao voltar, ele vê o público torcendo para Reinhard matar Sirius. Era ainda um sentimento que foi amplificado e intensificado, um sentimento forte de raiva indescritível. Todos gritavam, Magia, 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 até que Subaru também se junta a eles e grita, Reinhard, Magia. E com suas mãos, Reinhard a corta de ombro a ombro. Porém, Reinhard vê naquela praça cada pessoa morrer da mesma forma. Desesperadamente, Reinhard vê aquela cena grotesca de sangue sendo voado e despejado para todos os cantos. Então, ele olha para Subaru preocupado, mas ele, assim como todas as pessoas da vizinhança, com exceção de Reinhard, acabam morrendo, assim como Sirius. Ao voltar da morte pela terceira vez, Subaru entende totalmente o significado de sua autoridade. Era algo a mais do que apenas sentimentos. Sirius poderia transferir mortes desde que alguém morresse nas suas proximidades. Com isso, ele decide levar Beatrice. Subaru apenas conta direto que o culto iria invadir, então Beatrice acredita nele. Mas ela cita que não pode contar com a ajuda de Reinhard, já que se ela tivesse acompanhada com ele, ela seria basicamente inútil, assim como Emília também seria. O que acontece é que a natureza de Reinhard e seu poder é um mistério. Se ele estiver por perto, toda a mana do local é roubado. Isso afetaria diretamente um cavaleiro espiritual como Subaru. Ou seja, ele não poderia chamar Reinhard, pois senão, os acontecimentos iriam se repetir. Chegando à praça em que Sirius chegaria daqui 10 minutos, Beatrice elabora um plano, comparando a magia de Sirius com a magia Nek, que era uma magia que se baseava em compartilhar também para as pessoas emoções. Assim, as pessoas conectadas com essa magia conseguiam transferir seus pensamentos e sentimentos. Essa magia já foi usada por Julius e Subaru na primeira temporada, onde ele emprestou seus olhos para ele ver as mãos ocultas de Petegeusk. Com essa informação, eles formam um plano. Ela se baseia em usar o Shamak para jogar na multidão, os impedindo de ligar suas percepções com Sirius. O problema é que Beatrice deveria ficar ocupada com isso, então não teria como ela lutar. Logo, aparece Emília, que seguiu eles em sua preocupação,
Ela ouviu sobre o culto das bruxas e decidiu que queria ajudar Subaru. Subaru tenta recusá-la, mas ela diz para ele que quer lutar ao lado de Subaru e diz que ela deseja proteger ele, assim como ele protege ela. Nisso, ela também se junta contra Sirius. Emily ataca com uma enorme estaca de gelo a torre e lá em cima cai Sirius, que está toda fervendo em chamas. Ao ver Emilia, Sirius começa a ficar enfurecida, com um imenso ódio imperdoável e insensato. Ela condena Emilia por ter cheiro parecido com a bruxa, a qual ela diz que roubou seu marido Betelgeuse. Com isso, ela luta contra Emilia, em uma luta de fogo e gelo, enquanto Subaru e Beatrice lidam com o público desesperado e descontrolado. Com o tempo, Sirius conseguiu uma vantagem ao intensificar as emoções em Emilia. E por fim, quando ela ia dar o ataque final para matá-la, é então que surge alguém para salvá-la. Sim, era Regulus Talarico. Ele se apresenta como arcebispo da ganância e ergue Emilia em seus braços, já inconsciente, dizendo que agora ela era sua esposa. Essa interrupção deixa Sirius irritada e querendo a sua morte. Os dois começam a se confrontar. Subaru aproveita e tenta atacar Regulus, porém, o miserável não recebe nenhum dano, principalmente com seu modo invencível ligado. Subaru então segura as mãos de Beatrice e vai em direção a Regulus. Regulus levanta a mão para atacar, mas então uma das 3 magias original de Subaru e Beatrice é usada, o EMM, que separa o plano dimensional, tornando Subaru intocável. Nem mesmo os ataques de Regulus fizeram efeito contra Subaru dentro daquela bolha. Subaru então usa suas mãos ocultas, agora chamadas de providências invisíveis, para tentar recuperar Emilia. Só que aquilo faz com que o impacto jogue Regulus para longe. Nisso, Sirius interrompe e diz que Subaru é seu marido, por possuir o mesmo cheiro que Betelgeuse, aquele cheiro que era do miasma da bruxa. Antes que ela pudesse se aprofundar mais, Regulus a bloqueia, mas ao fazer isso, ambos os livros dos Gospels reagem. Então eles priorizam seu trabalho e Regulus então pisa levemente no chão, fazendo ele explodir. As lascas gigantes do chão voam em direção a Subaru e decepam seu pé de sua perna direita. Regulus disse que isso foi uma punição por tentar atacá-lo. E Sirius espalha sua autoridade para todos, exceto para Beatrice e Emilia por não serem dignas de serem amadas. Então, os 2 arcebispos vão embora. Subaru perde a consciência e acorda depois em uma tenda médica improvisada. Ele é então recebido por Ferris, que era o principal curador do local. Ricardo o recebe também, e Beatrice está num estado de suspensão animada, por causa do gasto de mana que ela sofreu depois de tentar manter todo mundo vivo por causa da autoridade da ira. Naquele momento, em um dispositivo mágico de comunicação, é tocada uma voz estridente e caçoeira. Começando sua segunda transmissão, direto da prefeitura da cidade, aquela voz avisa as pessoas de Priestella a não tentarem fazer nada, pois ela e os outros cultistas haviam tomado conta das 4 torres de controle, onde cada arcebispo ficou para proteger. Essas torres controlam todas as vias navegáveis, então não havia fugas. Ferris revela que a dona daquela voz era a Capela Emeralda Luginica, a arcebispa da luxúria. Assim que o anúncio terminou, os 3 usaram espelhos de comunicação para comunicar Julius e Wilhelm, que estavam localizados nos outros bunkers, e assim criaram um plano para lutar contra o culto das bruxas. Nesse momento, Garfield retorna com a Mimi quase morta em seus braços e diz: "Desculpe, capitão. Meu eu incrível é inútil, incompetente." Voltando um pouco no tempo, Garfield e Mimi haviam passado o dia todo juntos antes do ataque. Eles estavam no canal e viram algumas crianças em perigo em um barco. Garfield os salvam, e nisso, um garoto que Garfield salvou aparece para o elogiar. Esse garoto era Fred, e ele é acompanhado por Garfield pelo caminho de volta para sua casa. E então, a sua irmã aparece. Ela também leva sua mãe junto, e essa tal pessoa era ninguém mais, ninguém menos do que a própria mãe de Garfield, que ele havia pensado que havia morrido há muito tempo. Ela então convida eles dois para ir tomarem chá como agradecimento. Ela não parece reconhecer Garfield e nem parece ter lembranças nenhuma sobre ele. Mais tarde chega Garek, que era agora marido dela, e ele explica que foi pura coincidência que ele achou ela naquele monte enterrado de terra. Com os esforços dos paramédicos em uma semana, ela conseguiu acordar, mas no entanto ela já não se lembrava de quem era e nem de nada. Ela então continuou vivendo normalmente com ele até os dois se decidirem se casar. Com essas informações e detalhes curiosos que Garek diz a Garfield, é como se facas tivessem atingido seu coração. Nisso, Garfield fica calado e trêmulo, o tempo todo mudo, ouvindo aquilo. Logo, Mimi se despede por ele. Ela o leva para fora de mãos dadas e pula para cima das casas. Ela então o acaricia e diz para Garfield que ele poderia chorar em seu peito, pois ela estava ali se ele precisasse, e que ele não deveria sofrer por causa disso e nem guardar mágoas. Nisso, Garfield não consegue mais se controlar, então chora. Depois de gritar o nome de sua mãe várias vezes, ele dorme nos braços de Mimi. No dia seguinte, ambos ouvem o anúncio de Capela, então concordam em procurar pela família de Reala, para averiguar sua segurança, quando a encontram em um centro de evacuação. Porém, Garfield foi forçado a procurar seus irmãos e verificar a segurança de Garek, que trabalhava nas salas de comunicação. Nisso, eles dois se infiltraram no centro da cidade para procurar eles pelo cheiro. No entanto, são atacados por 2 cultistas. Garfield decide atacar eles e pede apoio a Mimi. Logo, os dois tentam atacar em conjunto, mas com o tempo, eles começam a perder por conta da força bruta emanada por aqueles dois. Garfield resolve apelar e se transformar em um semi-besta, compartilhando metade do seu corpo para cima, todo transformado.
Nisso, ele troca ataques com os dois, mas os ataques que ele recebeu anteriormente daquele gigante o deixou mais receoso. Mesmo assim, aquela criatura o segura facilmente, e revela então 6 braços a mais. Aquela criatura usa 8 braços para imobilizar Garfield para sua companheira o finalizar. Porém, antes de prosseguir, ela é impedida por Mimi, que cria um escudo de defesa contra o ataque de espada daquela pessoa. Nisso, a cultista então ataca Mimi, e a deixa ferida mortalmente. Os ferimentos de Mimi não se curavam, mesmo usando a magia de cura, e isso desesperou Garfield. Ele fugiu e correu até chegar no bunker onde Subaru estava com Mimi em seu colo. A culpa é minha. Só isso que se passava na mente de Garfield. Wilhelm reconheceu imediatamente aquilo. Era a bênção divina do deus da morte, que impedia a cura, o mesmo que sua esposa falecida possuía. Ferris então trata Mimi e os outros continuam com a sua discussão e estratégias. Então eles decidem bolar um plano e se juntar no grande canal que havia ligado no centro da cidade. Dessa forma, Subaru se despede da cansada Beatrice e prossegue. Pouco tempo depois, os membros da Fang of Steel abriram o caminho para a equipe dos outros bunkers. Com isso, Subaru, Crush, Garfield, Ricardo, Wilhelm e Julius vão até o centro, onde encontram seus oponentes. Antes de chegarem, Wilhelm comenta sobre o nome Capela ser desconhecido, porém, o nome Emeralda Lugnica era reconhecido, e era o nome pertencente à família real de Lugnica, que participou de uma guerra demi-humana há quase 50 anos atrás. Emeralda Lugnica é tida como morta, mas nunca houve o enterro oficial do seu corpo. Então, eles estranham o uso desse nome para essa arcebispa, considerando que talvez ela seja realmente uma integrante da família real. Subaru ouve esse nome e reage dizendo que os nomes dos arcebispos eram nomes de estrelas do mundo onde ele veio. Por fim, ele tenta compreender com o pessoal a razão desses nomes, mas não consegue achar uma resposta, principalmente para os nomes Regulus e Capela, que significavam Pequeno Rei e Cabrinha. Logo, Subaru descarta a relação dos nomes das estrelas, que vou falar pra vocês, é uma ideia de jirico, hein? Pô, Subaru burro intensificado nessa parte. Em seguimento, eles chegaram ao local, e lá estavam os dois misteriosos. Então, eles travaram uma luta ferozmente. Contra eles, o grupo tenta um ataque rápido, mas a cultista daqueles dois era hábil com a espada e bastante habilidosa. Já o maior era incrivelmente forte, e mesmo Ricardo tendo cortado seus 2 braços, ele ainda conseguiu pegá-los e recolocá-los de volta no lugar. E assim, seu manto cai, revelando então seus 8 braços. E se isso não fosse o bastante, lá em cima do telhado aparece Capela em uma forma de dragão negro. Sim, Capela pode mudar seu corpo e aparência se materializando como queira. E essa era a sua autoridade. Julius a ataca, a machucando com a sua magia, utilizando seus 8 espíritos para disparar luzes reluzentes. Essa magia se chamava Prailu. Ele utiliza para queimá-la, mas os machucados para Capela se demonstram inúteis, já que ela regenera todos eles sem nenhuma dificuldade. Enquanto isso, Wilhelm luta contra aquela cultista que estava no mesmo nível de esgrima que ele, o que faz o recuar defensivamente, e ao mesmo tempo, aquele gigante luta contra Garfield, travando então uma luta violenta e pesada sem parar. Capela decide recuar de volta para o centro da cidade para fazer um terceiro anúncio, já que a batalha estava chata. Subaru, Crush e Julius tentam pará-la entrando na prefeitura. Porém, os três acabam encontrando Roy Alfred, que era o irmão de Lai Batekaitos. Subaru, ao saber sobre a gula, usa seu chicote, mas ele o abocanha. Vendo a dificuldade, Julius fica para distraí-lo, enquanto os dois continuassem. Subaru e Crush acabam entrando na sala de preparação de transmissões. Para isso, eles usam o chicote de Subaru para balançarem do telhado até a janela. Então, os dois agem rapidamente, se livrando do dragão negro, que era uma pessoa que havia sido transformada, e salvando uma garota de refém. Crush então cuida dela enquanto Subaru abre a porta para a sala de transmissão, e ao abrir, ele encontra várias moscas do tamanho de humanos. Aquilo era assustador. Ele não compreendia nada, é claro. Então, o grito de fundo é ouvido. Subaru vai até lá e encontra Capela gargalhando enquanto pisoteia Crush. Capela conta que aquelas moscas são pessoas. Sim, ela transformou todos os seus reféns, depois de receber toda a atenção que ela queria. Capela diz que aquilo era porque eles eram nojentos e detestáveis. A visão dela sobre transformar alguém em moscas é que ninguém poderia amar algo tão horrendo. Subaru percebe a gravidade e ele se culpa por chegar tão tarde, mas decide atacar com seu chicote, acertando e atirando de cima de Crush. Ela ataca Subaru depois disso, o jogando para longe, utilizando sua metamorfose para criar uma cauda de dragão. Depois disso, ela começa a dar sua discussão sobre o que ela entende sobre amor. Subaru então aproveita o discurso de Capela para tentar salvar a Crush, e assim tentar escapar com ela, mas falha, e a perna direita sua é arrancada. Ambos acabam sendo infectados com o sangue dela, e no caso de Subaru, ela fez o contato direto do sangue de dragão dela, pois ela queria ver se o sangue de dragão o tornaria algum tipo de aberração. Pelo menos é isso que ela imaginou. Subaru, com dor, começa a perder a consciência. Mais uma vez, Subaru acorda pouco tempo depois e Julius conta para ele que o culto das bruxas havia abandonado o centro da cidade e que conseguiram salvar Subaru
e Crush por causa do dragão transformado, que se descontrolou e atacou Capella, fazendo com que ela tivesse que lutar e matá-lo. Ele descobre também que a área em volta da sua ferida da perna, apesar de curada, estava preta, mas funcional, e sem nenhum problema aparente. Na verdade, ela foi reimplantada, mas ninguém fez isto por ele, o que deixa um ar de mistério sobre o que aconteceu com a sua perna. Só que eles ignoram essa parte, não sei porque as pessoas ignoram partes tão fundamentais, mas tudo bem. Depois disso, os outros vão olhar para a situação de Crush, enquanto Anastasia aparece e revela para Subaru a existência do espírito artificial dela, a raposa branca em seus ombros, que ela se apresenta como Equidona. Entretanto, aquela não era a bruxa Equidona, e sim uma consciência semelhante, já que Anastasia a conheceu já há décadas. Nisso, ela conversa sobre os motivos da desistência dos arcebispos, dizendo a ele que eles pararam, mas com algumas condições. Ela diz a ele que as suas condições foram impostas no seu terceiro anúncio. A primeira foi que entregassem todos os espíritos artificiais, porque provavelmente estavam atrás do espírito Equidona. Nessa parte, também é incluso Beatrice, já que ela também é um espírito artificial. Ela conta para Subaru as outras 4 condições. A segunda foi de entregar o livro da sabedoria, que supostamente estaria na cidade. E a terceira é que levassem 20 casais para uma torre de controle. A quarta e a última foi só uma adição. Eles não queriam que atrapalhasse o casamento de Regulus Talarico com sua esposa de cabelos prateados. Sim, a gente ainda vai chegar nesse assunto. Durante a discussão, Al chega ao centro da cidade e acompanha Subaru e Garfo, que planejam visitar os centros de evacuação. No caminho, Subaru percebe que Sirius estava usando sua autoridade para aumentar as emoções das pessoas. Nisso, todo mundo começa a corresponder, ficando cada vez mais maluco e então matando uns aos outros. Então, Subaru e os outros são forçados a controlar o restante dos civis que estavam ali. Depois disso, eles retornam ao centro da cidade, onde Subaru sugere que Anastasia use o alto-falante para acalmar todos os civis de uma vez. Aldebaran apoia a ideia, mas disse que apenas Subaru poderia fazer tal coisa, já que ele tinha uma reputação bastante memorável, e porque as pessoas acreditam nas suas sábias palavras. Os outros concordaram, Subaru era a pessoa certa para tal. Depois, ele começa a falar e convencer todos o suficiente para fazer Anastasia até perguntar se ele já havia sido algum tipo de vigarista em sua vida. Após ser ovacionado por todos, Otto aparece com Reinhard, e Reinhard se desculpa pelo atraso. Ele explica que Henkel havia pego Felt como refém durante o encontro deles mais cedo, pois Henkel não queria permitir que Reinhard abandonasse seu pai e seu avô para salvar estranhos, enquanto eles lutavam contra inimigos cultistas. Com isso, ele ficou por lá, e esse foi o motivo de Reinhard não aparecer para ajudar. Otto explica que ele ajudou Felt a escapar de Henkel, permitindo então que Reinhard o capturasse depois. Otto estava com Kiritaka no momento do ataque, e então Kiritaka mostrou uma rota de evacuação. Os dois escaparam por debaixo dos canais, e por fim, Otto conseguiu encontrar Reinhard. Nessa altura da conversa, todos estavam mais interessados nas interações verdadeiras de Roy. Otto então disse que foi ele quem trouxe o livro da sabedoria. Agora que todos sabiam sobre a existência do livro, tanto Anastasia quanto Subaru decidem revelar a existência dos espíritos artificiais. Al tenta ir embora, mas é impedido por Priscila, que havia acabado de chegar com Scout e Liliana, e explicam a pedido dele sobre o que estava ocorrendo. Com isso, Subaru discute com Otto porque ele pegou o livro do santuário. Ele disse que era uma garantia para fazer com que Roswell ficasse do lado deles, caso ele se tornasse algum inimigo futuramente. Quando Subaru e Otto voltam, depois de discutir sobre o livro sagrado, Wilhelm aparece e informa Subaru que Crush queria vê-lo. Nisso, Wilhelm também acrescenta que queria conversar sobre as identidades dos cultistas que apareceram mais cedo. Ele disse que queria falar sobre a aparição de Kurgan e também de Teresia. Logo após Wilhelm chamar Subaru para falar sobre Kurgan, o general do Império Volatia, que deveria estar morto há décadas, e também sobre a sua esposa Teresia, que deveria estar morta já há 15 anos, ele procede receoso com isso, mas conta para Subaru sobre a bruxa Esfinge, que participou da Guerra Demi-Humana, sendo a inimiga mais perigosa da Guerra de Lugnica, onde ele contou que ela profanou o corpo de alguns mortos, como o herói semi-humano Libre Fermi e o grande estrategista Valga Cromwell. Ela não pisou para trás ao derrubar sangue na Guerra de Lugnica, e além de Satella, ela é uma das poucas bruxas que ficou marcada na história do reino. Depois, Wilhelm o deixa na porta de entrada aonde Crush estava. Ao vê-la, Subaru descobre que o motivo de ser chamado era porque ela queria ver se ele estava bem. Em algum momento ele toca na mão de Crush para dar apoio a ela. Então, nesse ato inocente, ele descobre que pode passar a maldição de Capella para seu próprio corpo. Com isso, ele toca nela e continua a drenar as marcas da maldição, sentindo uma dor aguda como retrocesso. Porém, Crush pede para ele parar, pois Subaru recebia 10 vezes mais do que existia em seu corpo. Então, Subaru decide respeitar a escolha dela, e decide deixar com que ela lute com isso, já que era isso que ela queria. Então, ele se despede de Felix e Crush.
Ao sair, ele conversa com Wilhelm, o qual lhe faz o pedido de não contar para Reinhard sobre a sua esposa. Ele também conta que sua esposa morreu por conta dele, já que a bênção era herdada pelo clã, e era uma das únicas bênçãos divinas que poderiam ser herdadas pela família. Esse era o diferencial da bênção divina do Santo da Espada, onde poderia ser dada ou escolhida. Nisso, ele teria feito Teresia não lutar mais com sua espada. Portanto, a bênção a decidiu abandonar e escolheu Reinhard como próximo sucessor, o que a transformou em uma mulher comum na luta contra a Baleia Branca, resultando em sua morte. Ele também pede permissão para lidar com Capella. Nisso, o grupo continua com a reunião estratégica e finalmente decide que Priscila, Al e Liliana lutarão contra Sirius, já que Liliane tem uma bênção que permite transmitir pensamentos, e isso rebate a de Sirius. Wilhelm e Garfield lutarão contra Capella, Subaru e Reinhard lutarão contra Regulus, e por último, Julius e Ricardo lutarão contra Roy Batecaitos. Subaru do começo ao fim fica como o orador da reunião, e no final foi ele quem encorajou todos a seguir a retomada de Priestella. Na igreja, perto de uma das torres de controles, Emily acorda e é segurada por uma das esposas de Regulus. Ao fim, essa esposa sai de lá, e Emilia repara que estava nua. O que acontecia era que uma preparação para o casamento estava por vir. Logo, ela é recebida por Regulus Talarico, já preparado para se casar, e tenta forçar a se casar com ele. E o canalha ainda vem com uma pergunta bem irritante. Ele pergunta para Emilia se ela é virgem. Para ele, essa é uma pergunta bastante importante. Então ele decidiria qual era o destino dela a partir daí, ao reparar que ela não sabe o que virgem significava. Nisso, ele fica todo alegre e mais excitado ainda para se casar com ela. Com isso, ele chama sua esposa número 184. Sim, Regulus chama suas esposas não pelos nomes, mas sim por números, e pede para que ela ajudasse Emilia a se trocar. Foi a número 184 que explicou para Emilia sobre Regulus. Depois de se trocar, Regulus acompanha ela até o altar. A número 184, naquele instante, interrompe Emilia, que estava para soltar algum tipo de discurso que não deveria ser dirigido a ele. Ela usa desculpa sobre pronunciamento de Subaru para fazer com que Regulus não ouvisse a Emilia. Regulus fica irritado pela intromissão e tenta matá-la, mas então Emilia percebe essa vontade assassina e a salva. Logo, Regulus pede para que ela termine as preparações e vai embora. Emilia contesta em protesto a ação das outras esposas de ignorar tudo o que acontecia. Nisso, a número 184 nos revela que Regulus já possuiu 291 mulheres. Destas, 238 já faleceram, portanto, haviam apenas 53 restantes. Depois que a número 184 avisou para não contestar Regulus, ela preparou Emilia para o casamento. Ela leva então Emilia para uma cerimônia arranjada. Nisso, ele diz amá-la, mas Emilia não perdoa e o recusa, dizendo que não vai amar alguém que ela não queira, sendo contrário ao poderoso inimigo Regulus, que logo enfureceu-se de raiva. Nisso, ele tenta a machucar. Porém, antes disso, a porta é chutada, voando em direção a Regulus, que não recebe nenhum dano, mas nisso, eles percebem a entrada triunfal de duas pessoas. Ali estavam Reinhard e Subaru, se apresentando e prontos para atacar. Subaru então diz, desculpe, sou contra esse casamento e pretendo levar a noiva comigo. Reinhard, no mesmo instante, tenta puxar sua espada da bainha, mas a espada sagrada não identifica Regulus como digno. Portanto, ele não pode a usar. Quando os dois estavam para começar a luta, Regulus os ameaça dizendo que ele mataria suas esposas se movessem. Emilia aproveita a chance e cria uma parede grossa de gelo para tentar protegê-los. Então, congela os pés de Regulus e também levanta uma espada de gelo contra seu pescoço. Infelizmente, Regulus sai do ataque congelante de Emilia como se não fosse nada e a pega erguendo pelo pescoço. Nesse caso, ele propõe para Reinhard um acordo, onde ele deve aceitar ser morto por ele, sem se defender, em troca da liberdade de todos os reféns. Regulus tira vantagem e joga um corte de vácuo no ar, dividindo Reinhard no meio, e por fim, conseguindo matar Reinhard. Em seguida, Subaru se enfurece e tenta atacar Regulus, mas é impedido por uma voz chamativa. Para a surpresa de todos, Reinhard se levantou, sem nenhuma ferida aparente mais. Aquela era a proteção divina da Fênix, que o permitia reviver uma vez depois de um certo tempo. Regulus fica sem poder evitar que Subaru resgatasse a esposa 184, que estava também de refém, utilizando seu chicote, e Emilia aproveita para chutar a espada de gelo até Reinhard. Reinhard então aplica um golpe poderoso, acertando Regulus e o enviando para longe e destruindo toda a catedral. Assim, Regulus sai voando em direção a uma das montanhas, mas então ele já fica de pé novamente, dando continuidade à luta. Enquanto os dois brigavam, Subaru e Emilia tentam evacuar as esposas, mas as esposas não querem sair, pois elas ficam com medo de que Regulus poderia fazer alguma coisa com elas, e elas não estavam confiantes de que Reinhard conseguiria o matar. Deixando as esposas por hora, Subaru e Emilia se juntam à luta contra Reinhard. Naquele instante, Regulus estava lançando seu ódio a todos, mas Reinhard não leva a sério nem a um segundo. O agarra pelo tornozelo e balança para todos os lados, o socando em prédios e em construções. Logo, o leva para os céus. Ele o gira pelos ares e depois o joga em um dos canais de Priestella. Assim, Emilia congela o canal onde Regulus estava, mas nada surge efeito. O miserável sai ileso e nisso até um dragão de água ataca Regulus, que estava ali por perto. Porém, sua mandíbula não consegue fechar sua boca, então Regulus corta o dragão em dois. Reinhard pede para Emilia criar uma lança de gelo e ela o faz, e ele joga em direção a Regulus.
Nisso, eles descobrem que existe uma parede invisível em torno de Regulus. Reinhard decide ganhar tempo para Subaru descobrir sua fraqueza e logo ele decide usar sua espada, porém, não consegue ainda tirar da bainha. Regulus lança o ataque de vento que acerta a perna de Reinhard, o fazendo se ajoelhar. E então, Emilia tenta criar um céu de estacas e gelos, mas nada ainda acontece com Regulus. Nisso, Regulus ignora todos os ataques e caminha em direção deles. Enquanto isso, Julius e Ricardo se encontram com Roy e suas provocações. Eles se preparam para atacar o anão e eles vão em sua direção ao mesmo tempo. Enquanto isso, Wilhelm luta contra Teresia ferozmente, mas nenhum dos dois são inferiores, e é uma luta justa. Ambos conseguem desferir o ataque final, mas não conseguem realmente finalizar. Wilhelm fica receoso quando o capuz de Teresia cai, revelando seu rosto, fazendo com que o demônio da espada recuasse, o que cria uma abertura em que Teresia o chuta e o desarma. Ela tenta finalizar, mas ele se enfurece e desvia de seu ataque, recebendo apenas um corte em seu ombro. Nisso, ele vê que era realmente Teresia, e assim, ele decide que agora, ele dará um fim para ela. Nesse mesmo instante, Garfield é expulso da prefeitura, onde ele foi atrás de Capella, tendo sido jogado por Kurgan, de 8 braços, que agora era seu oponente, e Garfield, que lutava contra ele ferozmente. Garfield então usa sua proteção divina da terra para atacar de formas poderosas. Ambos se atacam ferozmente, porém Kurgan parece estar vencendo Garfield em uma vantagem. Enquanto esses embates acontecem, Subaru e Emilia fogem de Regulus, congelando e deslizando pelo canal. Assim, os ataques de Regulus destroem todas as casas ao redor. Reinhard aparece curado por agora, porém não foi ele quem os fez. Foram os espíritos do vento que vieram até ele e o curaram, já que Reinhard não pode usar magia de nenhuma classe. Reinhard continuou jogando para longe, o batendo no chão, porém nada adianta contra a invencibilidade de Regulus, e os dois ficam nessa luta inacabável. Subaru então se lembra da história por trás da estrela Regulus e pede para Reinhard verificar se o coração dele ainda estava funcionando. Depois, temos um corte de volta para a luta de Garfield contra Kurgan, onde Garfield decide se transformar em um grande tigre dourado, sacrificando seu raciocínio, mas atacando efetivamente Kurgan, que começou a perder suas vantagens e recebendo os ataques diretos de Garfield. Então o embate agora era de Kurgan de 8 braços, o deus da batalha, versus Garfield, o tigre dourado. Essa luta sangrenta se prolonga e eles caem no canal, com Garfield quase desmaiado do cansaço, e até que uma voz foi ouvida. Era o chamado de um garoto, que dizia: "Tigre lindo!" Então, o grande tigre desvia seu olhar para aquela voz. Outro corte acontece, e Reinhard fala que o coração de Regulus não estava batendo. Nisso, Subaru passa as informações para Emilia e pede para que ela chegue até a catedral, enquanto eles dois vão ganhando tempo para ela. Ao lembrar do que Subaru disse, ela explica para as esposas as informações de que o coração de leão de Regulus está ligado a cada uma delas, e por isso ele não recebia os danos de seu uso de sua autoridade. Na verdade, toda a dor era desviada para suas esposas. Isso fez com que todas as esposas perdessem seus sentidos de viver, já que Regulus nunca tocou em seus corpos ou as profanaram. Sim, Regulus era virgem. Mesmo desses 400 anos, ele continuou virgem. Porém, ao saber que seus corações foram maculados, elas se despencam, vendo que nem nisso elas tiveram liberdade. Enquanto elas pensavam em uma maneira de se livrar dele, elas pretendem então cometer um suicídio coletivo para se vingar dele e o deixar vulnerável. Isso faz com que Emilia as contrarie e dá esperanças a elas. Então, a número 184 se apresenta como Sylphie e a apoia, e elas decidem fazer um plano arriscado, onde Emilia congela todas as esposas, parando seus sinais vitais, impedindo a ligação de seu coração. Nisso, é demonstrado para nós que Subaru já conseguiu enrolar Regulus por 10 minutos, utilizando seu chicote e provocando ele. Regulus até se gaba e revela o funcionamento do seu coração de leão, já que ele não acredita que Subaru conseguiria o vencer. Com isso, Subaru descobre que poderia existir um coração único e verdadeiro de Regulus, ligado a apenas uma de suas esposas verdadeiras, dentre todas as 53. Foi quando ele percebe que Emilia congelou todas elas, e ela chega para contar para ele sobre os detalhes. Ao ver que Regulus ainda era capaz de usar sua autoridade contra Reinhard, eles perguntaram se haviam se enganado. Mas então, Emilia pensa e percebe que ela estava com o coração original de Regulus, já que ela ainda era considerada a esposa dele. Então, Subaru pensativo decide usar suas mãos ocultas em Emilia, para cuidadosamente esmagar o coração parasita de Regulus, sem machucar o de Emilia. Nisso, ao sentir as mãos ocultas adrentarem seu peito, ela diz: "Ah, então aí estava você, Gilze." Nisso, Regulus repara que sua habilidade foi limitada. Então, Emilia chuta para longe, o jogando na lama para demonstrar seu pedido de divórcio. Feito isso, Regulus fica incapaz de usar sua autoridade em seu potencial máximo. E agora, toda vez que ele usa para se proteger, seu coração para, pelo tempo que ele utiliza sua autoridade de invencibilidade. Ele implora por uma batalha justa, 1 contra 1, no qual Subaru concorda, porém, não é Subaru que irá enfrentá-lo, e sim Reinhard. Reinhard, então, acerta ele tão poderosamente que faz com que Regulus vire um foguete e decole para o céu. Então Reinhard pula até lá em cima, o chuta até o chão, perfurando o solo. Agora, sem ter como revidar e cheio de ódio, ele jura vingança contra todos eles, enquanto ele cai em uma velocidade absurda de encontro com o chão.
Apenas um impacto direto é pressentido e ele quebra cada um de seus ossos e membros. Sua carne vermelha se espalha por toda a terra, transformando o solo de lama em um tom avermelhado. E ele ainda estava afundando na terra sem parar. Porém, graças à sua autoridade, ele ainda vivia, mesmo seus órgãos revirados e jorrando para fora, enquanto ele persistia em sair daquele buraco de terra em que ele foi enterrado vivo. Ele usava sua autoridade para livrar sua dor e conseguia cavar para cima. Ele cavou e cavou até que se encontrou com um canal de água. Desesperadamente, ele variou sua autoridade para respirar, fazendo com que seu coração parasse e ele aos poucos se afogasse com a lama. E ele entrou em um loop interminável de insuficiência cardíaca e afogamento, onde Regulus morre afogado, agoniando de tanta dor, embaixo do canal de Priestella. Pouco tempo depois, Subaru e Emilia voltam para libertar as esposas do congelamento, mas Subaru sente um objeto negro misterioso adentrando seu peito. Então descobrimos que Subaru absorveu mais uma autoridade. Naquele momento, Subaru ganhou a autoridade da ganância. 30 minutos antes de Regulus ser morto, Capella tinha invadido a prefeitura. Otto e Anastácia se encarregavam de passar as informações pelo espelho de comunicação que cada um havia levado, e Otto havia sido encarregado de pegar o livro da sabedoria. Anastácia tentava se comunicar, mas o espelho não funcionava por influência de Capella, revelando que o espelho também era de origem de algum tipo de bruxa, e que Capella sabia dessa informação, por isso ela conseguiu mexer na estática e no sinal do espelho. A Anastácia estava se disfarçando naquele momento de Crush, para tentar encontrar uma resolução para a cura de Crush, enganando Capella quando ela decidiu invadir aquele local. Mas Capella, ao invadir a prefeitura, e mesmo vendo aquilo discutindo com Félix, mostrou que não iria contar de forma alguma, mas eles já planejavam que isso pudesse ocorrer. Então, derrubaram ela do quarto andar da torre, em um tipo de armadilha. Por lá, quem surgiu para lutar contra ela foi o próprio Aldebaran. Ela se transforma em Priscilla para tentar enganar Al, da mesma forma que ela havia feito para tentar provocar Félix, se transformando em Crush. Al ignora a aparência e a ataca, criando um campo com sua habilidade misteriosa, o qual ele a chama de seu território. Dentro dele, ele usou magia básica de terra, ergueu paredes e abusou ao máximo dessa magia para atrasar Capella, que não estava gostando disso, e mesmo se transformando em outras criaturas, não conseguia acertar o irritante Al. Al, nessa luta contra ela, já conseguiu até arrancar sua cabeça e destroçar seu coração, mas de maneira alguma, ela morria. Na verdade, ela sempre rejeitava a morte e se regenerava. Nisso, ele é jogado em um dos canais quando ela se transforma em um dragão negro. Ele então atrai cada ataque dela para cada pilares da torre, fazendo com que tudo desabe em cima deles. Al então foge pelos canais, enquanto Ferris e Anastácia também conseguem fugir. Todos saem machucados e feridos dali, mas no fim eles conseguem se encontrar, e Capella então acha aquilo entediante e vai embora. Al então repara que Anastácia havia sido possuído pelo espírito da raposa Equidona, que se transfere para tentar salvar a vida de Anastácia. No mesmo instante, a luta de Garfield continuou em uma última sessão. Garfield reparou que ele havia caído depois de ter sido lançado pelo canal em um refúgio conectado onde ficavam os refugiados. Lá naquele refúgio estava seu irmão Fred, e na fresta da parede derrubada, eles observaram então os dois guerreiros. Kurgan se levanta e ataca Garfield, que já não estava mais em sua forma bestial. Assim, Garfield decide dar um basta a tudo isso, ao som de todos os sobreviventes gritando seu nome, e principalmente por seus irmãos. Garfield fica em êxtase àquela luta sangrenta. Então os dois começam novamente uma luta incessante. Golpe após golpe, não parava um segundo, e mesmo assim, Garfield estava enfraquecido. Os golpes continuavam e os gritos ficavam mais fracos. Pelo menos, Garfield não os conseguia ouvir direito. Socos criavam ondas de choque, e socos a partir de socos faziam com que Garfield perdesse a consciência. Kurgan então decide finalizar com suas espadas, tentando cortar a cabeça de Garfield. Em um único ataque, ele vai em direção ao seu pescoço. Porém, o jovem Garfield estava com um de seus escudos que haviam sido quebrados pelo impacto do monstro. Sem forças em seus braços, ele defende os ataques de Kurgan com a sua própria boca, segurando o escudo assim e impedindo que aquele ataque acertasse seu pescoço. Ele defendeu esse ataque avassalador de Kurgan. Ele lutou contra ele, indo direto para abocanhar seu pescoço, repelindo todos os seus 8 braços. Um por um, Garfield estava quase perdendo a consciência, sangrando sem parar. Mas mesmo assim, ele foi em direção ao pescoço de Kurgan, o qual ele mordeu e abocanhou e arrancou um pedaço, fazendo com que sangue jorrasse. Então, Garfield cai no chão. Kurgan decide então olhar para aquele garoto de forma imóvel, e diz pela primeira vez, quebrando o silêncio que Kurgan carregava. Ele diz para o garoto Garfield: extraordinário. Nisso, Kurgan desaparece em pó, revelando toda a sua honra como verdadeiro guerreiro. Depois de ter sofrido um ataque mortal como aquele, os sobreviventes então resgatam Garfield e começam a cuidar dele. Depois desse embate, e finalmente Kurgan ter sido derrotado, Priscilla se dirige à torre atrás de Sirius. Junto, ela leva Liliane.
a musa se recusa em tentar algo, assim ela fica cada vez mais insegura do que fazer. Mas no final daquilo tudo, Priscila então decide beijá-la para de alguma forma acalmá-la, não sei como isso funciona basicamente, mas ela dá um beijo em Liliane. Nisso, ela se dirige até Sirius e a ataca com sua espada flamejante. Sirius controla uma multidão para cima de Priscila, porém, ela cria uma parede de fogos, a impedindo de prosseguir. E assim, Liliane canta em cima de uma torre, livrando todas as pessoas, utilizando a sua bênção de telepatia para eliminar os efeitos de Sirius. Sirius se enfurece com essa desvantagem e destrói a torre onde Liliane ficava. Priscila então utiliza sua espada para atacar Sirius, mas Sirius revela que também possui uma refém. Aquela refém era Tina, que estava encorrentada. Porém, mesmo assim, ela ataca, acertando Sirius e libertando Tina. Com seu ataque dando certo, desfere um golpe final, acertando a cabeça de Sirius e a fazendo voar direto para o canal de água. Sim, já vou avisando para vocês. Todos os arcebispos vão no final acabar naquele bendito reservatório de água. Então é repassado os momentos da batalha dos membros e sobreviventes, junto com Otto e Feld contra Lei Batekaitos. Simultaneamente com isso, Julius lutava com Ricardo em uma batalha contra Roy Batekaitos. Julius usa o Cruzel para tentar matá-lo rapidamente, mas o anão é rápido o suficiente para brincar com Julius e ao mesmo tempo lidar com Ricardo, o qual ataca Ricardo e o deixa bastante ferido. Depois desse ataque, ele chuta Julius e dá um soco, o quase o matando. Mesmo os dois atacando, não tinham chance. Ricardo então joga um grito de vento que acerta um reservatório para chover e dissipar toda aquela neblina que Roy criou ao redor. Julius então se posiciona mais sérios e caminha em direção a Roy. Eles travam uma luta inerente. Roy está em vantagem e Julius usa seus espíritos para criar uma estratégia, cercando por eles e enviando um ataque mágico, ao mesmo tempo atacando de todas as direções o Roy. E assim também indo em direção ao Roy para tentar cortá-lo com sua espada. Então Roy utiliza a palma do exterminador, o encontro do mago e a cobra das espadas gêmeas. Todas essas magias, uma atrás da outra, aniquilando totalmente os espíritos de Julius e destruindo sua espada, o deixando indefeso para o ataque que vem a seguir de Roy. Voltando à luta entre Otto, Feld, Tom e Dina, que eram um dos principais membros que ajudava na luta contra Lai Batekaitos. Lai devora cada membro que os ajudava, sobrando apenas eles. Assim, Lai tenta devorar Feld, mas Otto a salva usando sua pedra para explodir em chamas, e utiliza os dragões de água, que estavam descontrolados por causa da autoridade da ira, para atacar Lai. Assim, Otto cria uma armadilha, e fazendo os dragões atacar Lai, dando mais tempo assim para que Kiritaka fugisse. Kiritaka então, com todo o tempo que ele havia ganho, leva Beatrice já acordada para lutar contra Lai. Ela acorda graças aos cristais de mana com o reforço que Kiritaka havia guardado. Lai reconhece imediatamente por meio das memórias de Ren quem era aquela pessoa. Então, zomba da empregada de cabelos azuis. Isso irrita todos e não desejam que Subaru encontre este anão desprezível. Lai tenta novamente devorar Feld, mas o nome dela era falso. Então, ele vomita e se agoniza no local. Beatrice então tenta matá-lo com seu Urminhan, utilizando pedras mágicas de Kiritaka para ela não perder sua mana. Porém, a pedra não aguentou, fazendo com que o feitiço parasse no meio. Lá então aproveita a abertura e tenta atacar Beatrice, mas ela o contra-ataca usando ainda mais pedras de mana. Ao ver que ele estava em apuros, Lei ativa sua carta trunfo, o Eclipse Lunar, se transformando em uma aberração, misturando várias pessoas que ele havia devorado em sua vida, para então derrotar tanto Dina quanto Otto, na presença de Lai, mas alguém estava controlando seu corpo. Então a gente ouve Lai citar que Beatrice era o espírito artificial que eles estavam procurando. Ele tenta atacá-la mais uma vez, mas ela usa duas de suas pedras restantes para cegá-lo e então usa seu poderoso Shamak e aproveita para curar Otto enquanto eles estavam perdidos. Então, Feld carrega um bastão que um dos subordinados havia trazido para ela anteriormente. Esse bastão era algo especial, que havia sido criado por Equidona para enfurecer Volcânica. Ela disse que aquilo era tão forte que nem mesmo Reinhard conseguia se desviar dele. Então, eles decidem seu alvo. Eles miram no cabelo de Lai e fazem com que aquela luz o persiga. Ele então começa a se desesperar, pois vê que não consegue fugir daquilo. No mesmo instante, Lois avisa para ele ligar seu eclipse solar. Nisso, eles conseguem escapar da explosão, diminuindo o alvo a ser atingido. Com outra forma então tomada, Lai apenas corta seu cabelo fora. Então, ele logo se transforma em Lois. E ela se apresenta para eles e diz que apenas está se batendo em retirada, porque os irmãos estavam se sentindo cansados. Ela disse que o eclipse, se estivesse pronto, mataria todos naquele local, mas ela só não fez porque a mesa não estava pronta ainda para o banquete. Logo, todos desmaiam de alívio com a saída da gula. Para finalizar esse carrossel de emoções, perto de uma das torres de controle, Wilhelm estava ocupado lutando contra Terezinha. Ela tinha 12 anos quando recebeu sua bênção do Santo da Espada. Ela possuía desinteresse em ser a Santa da Espada, e herdar isso não era algo que ela queria. Quando Wilhelm tomou seu lugar, ela enfim pôde se entregar ao seu alívio. Porém,
Voltar a tocar na espada era uma de suas obrigações como pertencente à família Astria, e sua proteção divina se demonstrou forte quando se tratava de matar. Isso era algo que ela não queria. Ela não desejava ferir pessoas e nem matá-las. Mas ela nasceu Astria, e por isso ela era forçada a lutar, a treinar e se dedicar apenas à espada. Wilhelm foi a sua salvação em vida. Depois daquele jovem, vinha todos os dias em seu jardim que ela criou como um lugar de paz. E quando ele a alcançou, ela não pôde deixar de se alegrar e de sorrir. Ela participou de muitas guerras e não houve descanso a ela. Mesmo depois de sua morte, ela foi obrigada a continuar erguendo sua espada. Quando ela foi de encontro com a Baleia Branca e lutou contra Pandora, seus poderes haviam sido naquele momento passados para Reinhard. Ela pressentiu isso naquela época, mas não se abalou. Então, ela usou todo o seu treinamento e conhecimento para atacar a jovem pálida. A luta entre Wilhelm e ela se intensificaram. Ele tentava finalizá-la, mas então ele avista Henkel com o canto dos seus olhos. Ele fica surpreso. Isso faz com que Wilhelm hesite, permitindo então que ela contra-atacasse, o ferindo na perna. Assim que Teresia vê-lo caído no chão, ela ignora Wilhelm e vai atrás de Henkel para tentar matá-lo. Henkel não sabia o porquê de sua mãe estar viva e porque ela queria matá-lo. Então, naquele momento, antes dela desferir seu ataque fatal, ele é salvo por Reinhard. Ele usa sua espada do dragão, onde eles se preparam para lutar. Wilhelm não gosta dessa intromissão de Reinhard, mas Reinhard diz apenas que esse não era o caminho da espada e que não se aplicaria aos mortos. Complementando esse pensamento, Reinhard se posiciona para atacar Teresia. Então, em um único ataque, ele consegue vencê-la. Com os protestos de Wilhelm e mesmo com sua voz trêmula, não querendo ver aquela cena cruel, principalmente na frente do seu filho. Reinhard, triste, olha para Wilhelm e diz que não importava mais, já que Reinhard já havia matado Teresia há 15 anos atrás, quando ele roubou seu poder. Ele diz que a mulher que estava à frente dele era falsa, e por isso ele não teria nenhum ressentimento. Terminando a batalha, Teresia recobra sua consciência aos prantos. Então, nos braços de Wilhelm, ela se lembra do que aconteceu antes de morrer para Pandora. Então diz a Wilhelm as suas últimas palavras, e eles dois começam a expressar seu amor um pelo outro. Ela começa a desaparecer, e sua consciência começa a desvair também. Após isso, Henkel pergunta enfurecido para Reinhard se ele estava satisfeito com o que ele havia feito, ameaçando então contar para todos seu feito cruel. Mas Reinhard não fica resoluto à sua escolha, e diz que aquilo que ele tinha escolhido era o que ele achava que era certo. Wilhelm então entende de seu lado e pede para Henkel parar de contrariá-lo. Wilhelm aceita sem reclamar da resposta de Reinhard, mas no entanto recusa-se a conversar com ele novamente. Reinhard então apenas chama ele pelo nome, e a relação deles complicada já fica ainda mais impertinente. Aquele sentimento cruel de uma família desolada então se intensifica ao máximo. Wilhelm pede para que Reinhard deixe o centro da cidade, e ele o faz. Pouco tempo depois, Kiritaka anuncia nos altos-falantes que o culto das bruxas havia finalmente sido derrotado, levando gritos de felicidades em todos os cantos da cidade. Subaru e Emilia rapidamente retornam às construções em ruínas do centro da cidade, onde eles se reagrupam com as outras pessoas, passando um pouco de tempo com cada um deles. E no final, Subaru passa para ouvir um pouco da canção de Liliane no alto-falante. E então, ele logo visita o centro de evacuação, após discutir com Otto sobre o livro da sabedoria. Nisso, ele descobre que um dos arcebispos do pecado haviam sido capturados, então ele vai para averiguar a condição do prisioneiro. No centro de evacuação ao lado de onde ele estava, ele encontra Sirius, presa com a magia Yang, a qual a mesma que foi usada para selar sua tela. Sirius aceitou conversar com ele, mas decidiu que apenas falaria com Subaru. E quando ele perguntou sobre ressuscitar a bruxa da inveja, ela disse que nenhum dos arcebispos seguia tal coisa, e que apenas seguia os mandatos do gospel, e que a maioria deles estava por seus próprios desejos e próprios ideais. Quando Subaru pergunta quais eram seus motivos, ela responde que era algo pessoal. Ela queria apenas ficar perto de Gyuzi. Isso faz com que Subaru pergunte o propósito do culto das bruxas, o qual ela responde que também não faz nenhum sentido, e que o culto das bruxas não tinha nenhum tipo de líder e nem mesmo um local para eles se encontrarem. Depois disso, quando Subaru estava prestes a sair, Sirius o alerta. Ela avisa para ele tomar cuidado com Gula, e revela que na verdade haviam 3 membros da Gula, Lai, Roy e Lois. Ela então o pede para matá-los, pois ela achava que eles eram um incômodo para ela. Subaru então se prepara e sai rapidamente de lá, preocupado se havia outras vítimas da Gula. Nisso, ele encontra Julius no caminho, que ele rapidamente descobre que seu nome havia sido comido. Julius havia sido apagado. Ele o leva para falar com as outras pessoas, mas ninguém é capaz de reconhecê-lo, e muito menos se lembrar dele. Por mais triste que isso pareça, suas memórias apenas deixou com amnésia, mas seu perfil e sua personalidade continuava,
e o seu relacionamento com Subaru ficava o mesmo. Ele conhecia as outras pessoas e isso não parecia realmente impactar sua vida. Mas de certa forma, Julius se entristeceu ao saber que as pessoas já não se lembravam mais dele. Depois desses eventos, os membros presentes concordaram que as pessoas que foram transformadas por Capella deveriam ser congeladas, assim como foram com as esposas de Regulus. Também falam sobre as vítimas da gula e como eles poderiam, de alguma forma, curar elas. Nisso, Anastasia sugere a Subaru para que visitassem a sábia Shaula, que vivia na torre de observação de Pleiades. Subaru então deixa isso por hora e decide então passar seu tempo com Priestella com os outros. Mais tarde, Subaru visita novamente Anastasia e diz que ele iria então para essa tal torre de Pleiades e que ele levaria 5 pessoas com ele. Além dele, seria Emilia, Beatrice, Anastasia e Julius. Anastasia pergunta o porquê de Equidona não está inclusa, então Subaru revela que ele sabe que Anastasia em sua frente não era a verdadeira Anastasia, e sim o espírito artificial de Equidona, que ainda estava no controle total de seu corpo. Eles então discutem a situação, e ela revela que é incapaz de deixar o corpo de Anastasia, e por isso sugeriu de irem à torre de Pleiades, para tentarem buscar algum tipo de resposta. Ao fim, a gente pode ver que caminhando em Priestella, eles jogam conversas fora. Por fim, consegue alcançar a paz depois de tanto tempo, depois da expulsão dos arcebispos, e por fim, consegue se levantar depois de tanto caos. Mas o único modo deles realmente conseguirem informações o suficiente para ajudar todos ainda estava em um tal lugar, e essa era a torre de Pleiades. Subaru então cria um novo pensamento em sua mente. Ele tem uma ideia fixa e de que ele precisa fazer agora no momento. Subaru pensa fortemente. Ele precisava ir para essa tal torre de Pleiades, conhecer o sábio que todos estavam falando desde o início. Ele precisava falar com Shaula. Fim do arco 5.